de agulhas e seringas contaminadas de sangue, algo que é extremamente comum entre usuários de drogas ilícitas, aumenta a elevação do vírus. A AIDS, uma doença crônica causada pelo vírus HIV, que danifica o sistema imunológico, e já há 96 mil casos infectados no Brasil. O estigma continua sendo o maior obstáculo para a prevenção e o tratamento da AIDS no Brasil. E ainda há uma taxa de diagnóstico tardio muito alta, cerca de 30%. Desenvolvimento, como o vírus surgiu, sintomas, tratamentos, veremos tudo isso agora no IF Notícias. O HIV e as suas estruturas. O HIV é um retrovírus do gênero lentivírus e possui muitas das características químicas e físicas da família Retrovidae. Uma característica exclusiva do HIV é o núcleo cilíndrico, e atualmente existem dois tipos de AIDS, o HIV-1 e HIV-2. Esses dois se diferenciam em questão de tamanho, transmissibilidade, patogenicidade e evolução da doença. Quanto às características estruturais do vírus, o HIV-1 possui uma forma esférica envolvida por uma bicamada lipídica chamada de envelope. A partícula do HIV ela é constituída por 3 enzimas. Então nós temos a prótese, a transcriptase reversa e a integrase. A transcriptase reversa ela vai ser responsável por transcrever o RNA em DNA, fita dupla. Então, basicamente, vai haver uma cópia do DNA e a degradação do RNA viral. A integrase vai ser responsável por injetar o DNA viral no DNA do hospedeiro. E a prótese, responsável pelo processo de quebra de ligas peptídicas. Então, essa quebra vai ocorrer nos aminoácidos de proteínas, que vai ocorrer na digestão e na coagulação sanguínea. Esse processo é denominado de clivagem proteolítica. Há também, no HIV, os 3 genes principais. Então, nós temos o GAG, o ENV e o POL, e mais 6 genes regulatórios. O GAG e o ENV, eles vão codificar as proteínas estruturais, e o POL vai codificar as proteínas, as enzimas, no caso, virais. Os outros 6 genes regulatórios, eles vão regular o ciclo viral e também a patogênese do vírus. Na região em que se encontra o ENV, nós podemos codificar as glicoproteínas transmembranas da superfície. É nessa região onde ocorrem as maiores variações do HIV, justamente porque ele vai mediar a entrada do HIV no hospedeiro. No próximo bloco, como ocorre a transmissão do vírus AIDS. Como o vírus AIDS pode ser transmitido? O vírus da AIDS pode ser transmitido em toda e em qualquer relação sexual, com penetração e sem o uso da camisinha. O preservativo é necessário do começo ao fim do ato. O HIV pode ser transmitido também por meio da transfusão de sangue contaminado. É sempre importante exigir o certificado de teste da AIDS. Além disso, o compartilhamento de agulhas e outros materiais perfurantes ou cortantes é um grande risco para a infecção do HIV. Se o sangue de uma pessoa contaminada ficar no material, o vírus passa para a pessoa que usá-lo. É sempre recomendado utilizar materiais descartáveis. Outra forma de ser infectada é através da gravidez. A mulher com HIV pode passar o vírus para o feto na amamentação ou no parto. O exame de sangue é sempre importante, do começo ao fim da gravidez, para proteger o bebê. HIV tem 1/10 de milésimo de milímetro, mas causa um problemão. O vírus HIV, também causador da AIDS, age no interior das células do sistema imunológico responsável pela defesa do corpo. Depois de entrar na célula, o HIV começa a agir e a se integrar ao código genético da célula infectada. As células mais atingidas pelo vírus são chamadas de CD4, que também são usadas pelo vírus para gerar cópias de si mesmo. Ao longo dos anos, devido à multiplicação do vírus, a diminuição das células CD4 chega-se a níveis críticos. Os sintomas mais comuns são
febre, diarreia, suores noturnos, perda de peso, dores no abdômen, mal-estar e dores de cabeça. Com isso, atinge-se o estágio mais avançado da doença. E agora vamos para o próximo bloco, onde teremos a origem do vírus e os dados da situação do vírus no Brasil. A síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, ela foi reconhecida em meados de 1981 nos Estados Unidos, a partir da identificação de um grande número de pacientes adultos do sexo masculino e homossexual. Embora não se saiba ao certo qual a origem do HIV 1 e 2, sabe-se que uma grande família de retrovírus relacionados a eles está presente em primatas não humanos. Todos os membros desta família de retrovírus, eles possuem estrutura hegemônica semelhante e todos eles têm a capacidade de infectar linfócitos através do receptor CD4. E o HIV-1 ele tem se mostrado mais violento do que o HIV-2. O vírus da imunodeficiência está muito presente nos macacos verdes africanos e acredita-se que o HIV ele tem origem geográfica africana. No primeiro mapa, na região sudeste, podemos perceber que ele está mais escuro, ou seja, possui mais casos de HIV entre 2012 e 2017. Nesse outro mapa, no ano de 2007, podemos perceber que ele vai clareando mais na região de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Ou seja, os casos de AIDS começam a diminuir. E no ano de 2012, na Amazonas e em Roraima, os casos começam a aumentar. E por fim, no ano de 2017, no Rio Grande do Sul, os casos também começam a diminuir. Os primeiros medicamentos ARV surgiram na década de 1980. Eles agem inibindo a multiplicação do HIV e, consequentemente, evitando o enfraquecimento do sistema imunológico. Os ARV vieram para transformar uma infecção quase que fatal em uma doença crônica controlada, embora ainda não há cura. O uso do ARV ele é de extrema importância por isso, pois é ele que vai trazer os benefícios individuais. Além disso, a terapia antirretroviral ela vai ser importante, pois ela vai aumentar a disposição, a energia, o apetite, a expectativa de vida para as pessoas portadoras de doença. Até porque ela pode prevenir que ocorra doenças futuras, essas doenças oportunas do indivíduo. E para finalizar, é importante também que os portadores da AIDS, eles tenham todos os direitos possíveis. Então eles têm o direito a ter o conhecimento sobre a doença, como também têm o direito a todo o tratamento. Além de haver essa quebra que deve ter dos preconceitos e também dos estigmas enraizados na sociedade brasileira de hoje. E assim nós encerramos o EIF Notícias. Uma boa tarde a todos.